Olá, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais uma semana, né? É uma bênção estar na presença do Senhor iniciando esta semana, né? Agradecemos a todos os que estão aqui conosco neste culto. Vamos orar para agradecer ao Senhor, para iniciar, para que o Senhor Jesus tome o primeiro lugar neste culto, em tudo que a gente for falar, né? Em cada pessoa, em cada obreiro, pastor que for fazer uso da palavra. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por esta semana que terminou. Abençoa, Pai, esta semana que está se iniciando hoje, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que seja uma semana abençoada, Senhor. Que o Senhor Jesus proteja as nossas vidas e a vida dos que nos são amados, Senhor. Nos são queridos, Senhor. Oh, Pai, abençoa, supra as necessidades de cada um, Senhor Jesus, que está nos ouvindo, Pai. Abra as portas, Senhor Jesus, para quem precisa de trabalhar, Senhor Jesus, e por acaso estiver desempregado, Senhor. Oh, glória a Deus, dá saúde, Pai, ao teu povo, Pai, a quem está nos ouvindo, dá paz nos lares, Senhor Jesus. Guarda, Pai, por onde o teu povo, Senhor Jesus, e quem sabe algum amigo ainda não é da tua casa, ainda não está, mas ama ouvir a tua palavra, que é uma bênção a gente ouvir e ir aos nossos corações, à nossa mente. Que alegria, Pai, ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, te agradecemos por tudo. Vamos iniciar este culto, Pai. Eu vou ler um versículo, em nome de Jesus, amém. Amém. Salmo 71, versículo 1. Súplicas de um ancião, é o título. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Tá aí, né? Então que nós, cada um de nós, a quem nós vamos nos refugiar, a quem nós vamos buscar refúgio, socorro, abrigo, solução dos nossos problemas, a quem? Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Nós temos tido experiências com o Senhor, né, irmãos? Irmãos e amigos, né? Temos tido experiências com o Senhor Jesus. Quando clamamos ao Senhor, Ele não nos deixa envergonhados. Na hora certa, Ele nos dá a vitória que precisamos. Amém. Pastor Ricardo tem a palavra agora. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado à irmã Elizabeth e minha esposa, né? Deus me deu essa graça. Meus irmãos, antes de começar a dar a palavra, né? Queria falar para vocês, nós aqui estamos em Braz de Pina, né? Na rua Graúna 224. Queridos, se vocês quiserem nos visitar, será um prazer recebê-los, uma alegria para nós. Porque estando aqui, você também compartilha pessoalmente da palavra, né? Está mais perto, tira suas dúvidas, se nós pudermos aqui esclarecer, senão a gente estuda junto. É assim, porque nós não temos, nós falamos, tem pessoa que acha que sabe tudo. A gente sabe tudo, a gente pede a Deus que nos dê sabedoria, né? E claro, não somos Salomão, né? Salomão foi o homem mais vamos dizer, sábio, né? Porque ele pediu sabedoria. Meus irmãos, aqui nós fazemos um trabalho muito importante, que é o trabalho de ajudar as pessoas, né? Aquilo que Jesus pedia para que nós ajudássemos as viúvas, os necessitados, enfim. Você aí que tem a possibilidade de doar uma cesta básica, né? E puder nos dar para a gente poder distribuir para aqueles que estão necessitados, para algumas pessoas
que às vezes recorrem a nós para cobrir as suas necessidades, a gente poder assisti-las, né? Será de muito bom grado receber essas tuas cestas. Mas, pastor, mas eu não consigo dar uma cesta básica. Dá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de fubá, né? Tanto faz, vai ser muito bem, e nós vamos agradecer a você, que Deus te abençoe, para que você também nos abençoe a abençoar outras pessoas, não é assim? Aquele que tem uma roupa que já não usa mais, não é aquela roupa estragada, com furo, né? Já com um pano desgastado, é aquela roupa que você não usa mais, não cabe mais em você, né? Você acha que não está mais legal em você, o que você faz? Você doa. A gente vai arrumar alguém que possa utilizá-la, vai utilizar com alegria, um sapato, uma meia, uma calça, né? Vai ser muito importante para a gente faz esse tipo de trabalho, tá bom? Brinquedos também, temos neste mundo aí tantas crianças aí querendo brinquedos, elas precisam daquela parte lúdica, né? Para as pessoas, para brincar, fazer as suas brincadeiras, né? Não virar um adulto antes do tempo, não é isso? Meus irmãos, eu antes de dar a palavra, eu queria ler um salmo, o Salmo 100, né? O Salmo 100 diz assim, ó: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhes graça e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Na semana passada eu falei sobre a fidelidade de Deus, né? Deus é fiel, ele cumpre aquilo que ele fala, né? Ele é honrado conosco, né? E nós temos que ser, ele é honrado conosco, e nós temos que honrá-los. Meus irmãos, a palavra de hoje vai ser mais um estudo, né? Vai ser um estudo do livro de Zacarias. Vou passar um tempinho aí falando de Zacarias para vocês, né? Zacarias, ele era um profeta, e vou falar para vocês, hein? Muito importante. Então eu vou começar com um estudo que a gente faz devagarinho, levando, até chegar realmente à mensagem, né? Vocês vão ver que a primeira parte da mensagem de Zacarias é uma parte muito interessante que fala, eu vou adiantando algumas coisinhas, mas antes de começar o estudo, que ele começa a falar, e ele fala das pessoas daquela época que estavam tão ocupadas com seus afazeres, que elas esqueciam de Deus. E quantas pessoas você conhece assim? Às vezes nós ficamos tão atribulados de tantas coisas, trabalho, estudo, aperfeiçoamento naquilo que você está fazendo, né? É um corre, são coisas a pagar, tem que pagar isso, tem que correr para aquilo, temos que resolver outras coisas, temos que resolver documento tal. Às vezes a gente fica numa correria tão grande que isso parece que o inimigo, né, ele nos cobre de afazeres para que nós não tenhamos como pensar nas coisas de Deus. Mas vamos começar o estudo aqui, é interessante, tá bom? Zacarias, eu vou fazer uma introdução assim, autor e data. O profeta Zacarias era um sacerdote, filho de Baraquias e neto de Ido. Era membro de uma proeminente família sacerdotal que retornou da Babilônia com Zorobabel por volta de 538 a.C. Isso você vai ver confirmado em Neemias, capítulo 12, versículo 4. Não agora, você só anota aí e depois você procura lá a confirmação, tá certo? Zacarias começou seu ministério em 520 a.C. Pouco
pouco tempo depois de Ageu ter iniciado seu trabalho profético. E existem muitos pontos de contato entre o livro de Ageu e o texto de Zacarias. Isso está em 1-8, né? Do livro de Zacarias. Ambos contêm datas precisas para seus oráculos e abordam a necessidade de construir o templo, além de garantir que Deus abençoará o seu povo por sua fidelidade. Veja, ele fala aqui, né, só para resumir, né, o que o Zacarias foi falando em relação à reconstrução depois que voltaram, né, lá da Babilônia. Né? Quantas vezes a gente é sequestrado por outras coisas e quando saímos dessas coisas que nos ocupam, nós acabamos nos atribulando, né? E não pensamos na coisa de Deus. Não vou na igreja não vou naquela igreja, não vou ali, porque simplesmente elas estão atribuladas com seus afazeres. Mas vamos lá. E, claro, quando a gente é fiel a Deus, nós acabamos sendo abençoados, né? Abençoados de todas as maneiras, né? Enfim, você vai ver só. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Né? A sessão de Zacarias 9-14 é diferente em estilo e conteúdo da parte dos capítulos anteriores, mostrando mais similaridade com a parte final do livro de Malaquias. Alguns estudiosos, portanto, afirmam que ela foi escrita por autor diferente numa época diferente, mas a evidência do texto pode ser igualmente bem explicada se o próprio Zacarias escreveu esses capítulos bem mais tarde, talvez no século V a.C., quando as diferentes necessidades surgiram dentro da comunidade do povo de Deus. Preste atenção, o que ele está explicando aqui, né, o que está sendo explicado aqui nesse estudo, é que algumas pessoas veem uma diferença entre o estilo de Zacarias no início e depois no final. Por quê? Por que essa diferença? É assim, tipo, eu hoje estou com quase 65 anos, não é isso? O que acontece? Claro que o que eu escrevia quando eu tinha 18 anos é bem diferente do que eu escrevo hoje, né? O estilo mudou, o vocabulário mudou, tudo mudou. Assim também deve ter sido com Zacarias, né? Ele era bem mais novo, tantos anos na frente, apesar de estar falando sobre as coisas de Deus, mas ele falou de uma forma mais diferente, uma forma diferenciada, com outro vocabulário, com outro pensamento e com outras meditações, tá certo? Bom, o tema do propósito e ocasião. Eu não vou tentar não demorar muito, porque esse estudo vai ser vagaroso, tá, gente? Vai ser assim, tá? Cerca de 20 anos depois de seu retorno de exílio da Babilônia, nos dias de Ciro, 538 a.C., o povo de Deus foi perseguido pelo desânimo, substituindo seu entusiasmo anterior. A fundação do templo havia sido colocada pouco tempo depois do seu retorno, em 536 a.C., mas uma poderosa oposição havia impedido qualquer progresso na reconstrução do templo. Embora a política externa persa concedesse um papel significante às tradições locais, ao contrário dos antigos senhores, os babilônios, antes de 538, a vida ainda era bastante difícil e a província de Judá, muitas vezes referido como Iuda, os impostos eram altos e principalmente quando o rei persa Dario Itaspes preparou-se para uma campanha contra o Egito. Presta atenção. Quando eles saíram da Babilônia, todo mundo saiu animado, né? Ele estava com várias expectativas. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos chegar lá, vamos montar. Mas com o tempo, né, algumas coisas foram tomando outros rumos, outro contrário, e as pessoas foram desanimando. Às vezes a gente está animado para fazer as coisas, né, de Deus, mas alguma coisa aparece, a impede e tal, e a gente se desanima.
né? As pessoas desanimam. Por isso que às vezes nós temos o tempo todo estarmos ligados com Deus. Às vezes as tribulações, isso é importante sempre estar repetindo aqui no livro de Zacarias, é importante você estar o tempo todo ligado com a palavra de Deus. Ela não veio para brincadeira. Deus não nos deu a palavra dele para que nós, é bonitinho, é bacana, é legal a mensagem, vamos nos amar, vamos isso, vamos aquilo. E quantas e quantas vezes você vê, e nós que já temos uma certa experiência, uma certa estrada, quantas e quantas vezes a gente já viu pessoas chegam na igreja, pai, vou lá, vou fazer e tal, né? Aí vem as coisas no meio da semana, a pessoa vai diminuindo o ritmo, vai falando menos, e imagina isso anos, né? Imagina isso meses e meses e meses. Aí a pessoa perde aquele ânimo, aquela vontade, né? Então é isso, gente, tá? Havia pouca evidência do tipo de transformação no estado das coisas que os primeiros profetas anunciaram, fosse externamente na restauração da soberania judaica, fosse internamente na reforma moral do povo. Em particular, a cidade de Jerusalém estava apenas parcialmente reconstruída e não era tão importante no contexto mundial. Diante da circunstância, era fácil para o povo concluir que estavam vivendo o dia dos humildes começos, em que Deus estava ausente do seu povo. Nesse contexto, a obediência fiel era vista por muitos como inútil. De modo pragmático, fazia mais sentido perseguir a melhor vida possível, apesar das suas atuais dificuldades. O que ele está dizendo aqui? Assim como hoje muitas coisas esfriam as pessoas, né? Esfriam as pessoas. Eles tinham lá as tribulações dele, os problemas dele, as coisas dele, e aquilo vai esfriando. É imposto, é correr atrás de emprego, né? É criança doente, né? São tantas coisas que a pessoa vai esfriando. Então para ela acaba tornando mais fácil para ela ficar prestando atenção para viver o melhor possível naquele momento, do que ficar pensando nas coisas de Deus. E isso ocorre, gente. Às vezes as pessoas desanimam. As pessoas desanimam por trabalho, as pessoas desanimam por estudo, né? Quantas e quantas vezes as pessoas falam, não, agora eu vou estudar e tal, né? Quando o cara toma um pau na prova, ele toma um pau na prova, né? Tira 0 lá, não, agora eu vou estudar e tal, mas aí ele olha para o lado, vai olhando, peraí, daqui a pouco eu estudo mais, e vai protelando, quando chega no dia da prova ele quer estudar na véspera, aí não dá, né? Aqui é tipo assim, né? E as coisas iam acontecendo, porque eles viviam no momento que eles estavam em plena idolatria, né? Eles faziam coisas que não eram para fazer. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando a gente deixa as coisas de Deus de lado, quando a gente não presta atenção em Deus, né? Às vezes Deus nos dá uma chance, mas é uma verdade. Infelizmente as pessoas não prestam atenção. Você é pai. Quando seu filho está fazendo alguma coisa errada, você o premia? Você fala, muito bem, você vai ser agraciado com isso. A graça que hoje em dia nós temos, nenhum de nós daria ao mesmo nível. Quem é que dá o seu filho para salvar pessoas que ele nunca conheceu, que nunca conhecemos, que são pessoas ingratas? Quem é que daria? Deus deu dele. Deus deu o seu filho, Jesus. Tá certo? Então, só para completar uma fase dessa colocação aqui, Zacarias falou sobre esse desânimo, lembrando aos seus ouvintes que
Embora ocultos, os mensageiros de Deus estavam observando tudo e que, no momento certo, o Senhor agiria para reordenar o universo. Seus antepassados haviam descoberto a fidelidade de Deus em lugar de seu povo se ele falhasse em dar ouvidos às palavras dos profetas. Se o povo desse ouvido às palavras dos profetas e se voltassem para o Senhor, ele o descobririam se voltando para eles. Ele atribularia as nações que estavam desfrutando do descanso e garantiria o descanso ao seu povo atribulado. Portanto, Jerusalém, mais uma vez, o centro do mundo, um lugar de peregrinação universal, se tornaria, a isso. O templo que estavam sendo reconstruído e os sacerdotes que serviriam ali eram sinais de compromisso do Senhor com o seu povo. O compromisso que seria demonstrado pela remoção final de todo o pecado da terra. Isso aconteceria quando o prometido rei davídico, o renovo, chegasse. O resultado seria paz, harmonia e prosperidade para todos os habitantes da terra, assim como o Senhor, mais uma vez, habitando no meio deles. Vai chegar esse dia, gente, em que nós vamos estar habitando com o nosso Rei, amém, com o nosso amado Jesus Cristo. Vai chegar esse dia. Amém. Os últimos capítulos de Zacarias também mostram que a vinda desse governante davídico enfrentará desafios. Olha só, 538 anos antes, estava dizendo assim, um novo governante virá a Jerusalém, e alguém que não será como os governantes existentes, mas que será justo e humilde. Quem é que você lembra que é justo e humilde? Que quando veio à terra foi justo e humilde. De quem você lembra? De quem você conhece? Não é isso? Então trazendo salvação. Ao contrário dos pastores que se alimentam à custa de seus rebanhos, esse bom pastor tomará conta do rebanho e o alimentará. Ele o purificará de todas as suas iniquidades. No entanto, o próprio rebanho rejeitará esse bom pastor, e a espada do Senhor será desembainhada contra ele. Preste atenção, contra ele, o povo, que o negar. Vai chegar um momento em que, quando Jesus voltar, teremos aqui as pessoas que os rejeitaram. Ele já foi rejeitado uma vez. E Deus, na cruz, ninguém pode dizer que Jesus não fez aquilo que ele dizia que era para fazer. Tudo que ele falava que era para nós fazermos, ele fazia. Ele, na cruz, pediu por seus algozes. Ele pediu pelos seus algozes. Aquela era a chance. Aquele é o momento. Hoje é a chance de você aceitar Jesus na sua vida. Hoje é uma chance de você aceitar. Eu não vou aceitar, deixa passar o próximo carnaval, deixa passar. Gente, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, não é? Eu não sei se amanhã eu vou acordar, e eu tenho que estar mirando em Jesus. Você também. Você acha? Jesus veio ao mundo e ele foi vilipendiado por várias pessoas, ele foi cuspido, ele bateram nele, ele sofreu o que ninguém sofreu. Mesmo assim, na cruz ele pediu para os seus algozes. Mas um dia ele vai voltar, e quando ele voltar vai ser diferente, Quem o aceitou como único e suficiente Salvador
vai estar bem. Mas ele não compactua com o pecado. Tem gente que fala assim, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Não é bem assim. Deus não compactua com o pecado. Ele não pode compactuar com o pecado. Logo, a pessoa que não o aceitou na sua vida, não pratica as coisas que Jesus fala e diz na sua palavra, né? Não pratica isso. E pratica o pecado, Deus não compactua com o pecado, é claro que ele não vai aceitar. Vai tirar do mundo, gente. Não vai viver com ele. Aquele que o aceitou, vai viver com ele. Vai estar na Nova Jerusalém. Vai estar na mesa com ele. Vocês têm que pensar nisso. Né? Por mais que você... não, mas agora eu me arrependi. Jesus não vai voltar, preste atenção. Deus é amor, Deus é carinho, Deus é bênção em nossas vidas, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vocês, por favor, meditem nessa pergunta. Se eu lhes desse $1 milhão hoje, vocês ficariam contentes? Se eu lhes desse $2 milhões hoje, vocês ficariam contentes, alegres? E se eu falasse, eu tenho o poder de lhes dar $10 milhões, vocês ficariam contentes? Mas tem uma condição. Para eu lhes dar esses $10 milhões, vocês amanhã não podem acordar mais. Não poderão acordar mais. Eu garanto a vocês que vocês falam, não, para que eu vou querer $10 milhões se eu não vou poder mais acordar? Pois é mais do que isso que Deus lhe dá, meu amigo. Todos os dias você recebe mais do que $10 milhões. Você acorda. Não é? Aí já está uma graça. E para você aceitar, mas preste atenção. Se você não aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, né? É aquela condição, é mais do que $10 milhões, mas que vocês não podem acordar. Tá certo? Que Deus os abençoe. Nós vamos continuar esse estudo semana que vem. Aos pouquinhos nós vamos falando e depois nós vamos analisar cada capítulo, cada situação para vocês. Tá bom? Que Deus os abençoe. Muito obrigado.